Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e essa obra é de grande importância para o Espiritismo, sendo que Herculano Pires a chamou de a doutrina da espinha dorsal do Espiritismo, porque ela é muito importante, que nela estão todos os conceitos, né, espíritas que nós precisamos saber. Depois do Livro dos Espíritos, daí cada parte foi esmiuçada nas outras obras da codificação. Mas essa é a primeira obra de muita importância. E eu sempre recomendo para todos que estão seguindo os nossos programas que tenham à mão o Livro dos Espíritos para poderem depois conferir as questões, rever, estudar, que às vezes pode escapar alguma coisa, nós estamos fazendo comentários que não são do Livro dos Espíritos, mas estamos fiéis às respostas que os Espíritos deram a Kardec. E hoje nós estamos na questão 23A, onde Kardec perguntou qual é a natureza íntima do espírito. Porque na questão 23 foi falado, deixa eu procurar aqui, o que é o espírito, que nós já conversamos bastante sobre isso, que os espíritos responderam que é o princípio inteligente do universo. Agora, então, Kardec está perguntando qual é a natureza íntima do espírito. E os espíritos respondem: o espírito não é fácil de analisar em vossa linguagem. Ou seja, na nossa linguagem é difícil da gente analisar. Para vós não é nada, pois que o espírito não é uma coisa palpável. Mas para nós é alguma coisa. Sabeis que nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. Esta é a resposta que os espíritos deram quando Kardec quis saber a natureza íntima do espírito, dizendo que não é fácil na nossa linguagem. Como que ele vai explicar para nós, na nossa linguagem, o que é o espírito? Porque não é uma coisa palpável para nós. Nós não podemos saber dessa maneira, né? A natureza íntima dele, porque para nós não dá para a gente perceber. Mas os espíritos falaram, mas para nós, para eles, é alguma coisa. Porque entre eles se veem, eles se comunicam. Nós estamos falando de espíritos fora do corpo, porque estando nós no corpo físico, fica muito mais fácil da gente, né, perceber. Mas ele dá outra vez essa noção que o nada não existe, que ele já deu lá no começo. Lá no começo do nosso estudo, os espíritos já falaram que o nada não existe, né? E ele está falando outra vez que o nada não existe. E na questão 24, Kardec falou, tá bom, tá certo, não dá para a gente saber essa natureza íntima do espírito, mas o espírito é sinônimo de inteligência, o que já vai dando para a gente perceber que o espírito é alguma coisa. Os espíritos falam, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Então, a inteligência é o atributo do espírito, mas um e o outro se confundem num princípio comum, de forma que para vós é a mesma coisa. Para nós, inteligência e espírito se confundem. E nós não temos essa noção para ficar dividindo, mas eles deixam bem claro, a inteligência não é o espírito, é um atributo do espírito. O espírito é inteligente, ele tem inteligência. Assim como Deus tem a bondade, tem a justiça, a misericórdia, etc, etc. O espírito tem a inteligência
como um atributo essencial dele. Bom, na questão 25, os espíritos afirmam que o espírito é distinto da matéria. E vejam bem, Kardec começou perguntando da matéria, depois perguntou do espírito. E depois, na questão 25, ele vai perguntar: o espírito é independente da matéria ou uma propriedade dela, como as cores são propriedades da luz e o som propriedade do ar? Deixou bem claro a questão para os espíritos, porque uma das coisas que Kardec nos alerta sempre é que quando formos fazer perguntas aos espíritos, evocações, para a gente ser precisos, para a gente preparar as perguntas, para a gente fazer as perguntas de uma maneira que eles possam entender para dar a resposta. Por isso que ele pergunta: o espírito é independente da matéria? Ou é uma propriedade da matéria? Ele é totalmente independente ou ele é uma propriedade da matéria? E ele ainda dá um exemplo, como as cores são propriedades da luz, ou o som, propriedade do ar. Deixou bem clara a pergunta dele. E os espíritos responderam que são distintos. Então, quer dizer que o espírito é distinto da matéria. É outra coisa, não é a mesma coisa, né? Mas é necessária a união do espírito e da matéria para conferir inteligência à matéria. Então, vejam bem, espírito é uma coisa, é o princípio inteligente do universo, como os espíritos definiram até agora para nós estamos iniciando o estudo. E a matéria, eles falam que é o laço que prende o espírito. Então, ele já definiu o espírito, já definiu matéria. E quando Kardec pergunta se o espírito é independente da matéria ou está nela como uma propriedade, ele fala que são diferentes, são distintos. Espírito é uma coisa, matéria é outra, né? Mas é necessária a união dos dois, do espírito e da matéria, para conferir inteligência à matéria. Se o espírito não se une à matéria, não confere a inteligência, porque a inteligência é um atributo do espírito. Eu acho que está ficando bem claro, porque Kardec ele vai esmiuçando e vai perguntando e vai comentando as respostas, que é para a gente entender melhor. Então, está ficando para nós mais claro. Mas ele continua ainda na questão 25A, perguntando: essa união, que união ele está falando? Do espírito e da matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Então, precisa essa união do espírito e da matéria para que o espírito possa se manifestar? E olha que resposta que os espíritos nos dão. Ela é necessária para vós, pois não sois organizados para perceber o espírito sem a matéria. Então, para nós, se o espírito não se unir à matéria, nós não vamos, então, perceber a sua manifestação. E ele explica por quê. Vossos sentidos não são feitos para isso. Ainda não temos sentidos para perceber o espírito sem a matéria. Não conseguimos, de maneira alguma. Aí o médium consegue ver o espírito sem a matéria corporal, mas ele é envolvido numa matéria, lembram? Que nós já estudamos, o perispírito? É um fluido semimaterial que envolve o espírito. Mesmo o médium precisa
Só o espírito sem o seu perispírito, só entre espíritos muito evoluídos. Porque ele vai ser uma luz, vai ser uma chama. Como que eles vão se identificar? Como que nós vamos identificá-los? Na questão 26, Kardec pergunta: pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Como é que eu vou conceber o espírito sem a matéria? Estou sabendo que o espírito é o princípio inteligente do universo, né? Como que eu vou? Eu não posso enxergar esse princípio inteligente com os meus sentidos. Eu não tenho sentidos para isso. E a matéria sem o espírito, eu posso conceber? E eles falam, pode-se sem dúvida, pelo pensamento. O nosso pensamento é livre e ele é capaz, sim, de conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito. Na questão 27, haveria assim dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Olha como que Kardec vem construindo essa doutrina. Ele vem à exaustão, fazendo perguntas, perguntando várias vezes a mesma coisa de outra forma, afirmando também, às vezes, quando é necessário, fazendo o seu comentário. E ele, então, fala, conclusão que nós chegamos. Haveria, assim, dois elementos gerais no universo, que são dois elementos diferentes, espírito e a matéria? Resposta dos espíritos, sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Espírito e matéria são os dois elementos gerais do universo. E acima de todas as coisas, né, de tudo, Deus. Então nós podemos dizer Deus, acima de tudo, espírito e matéria. Daí vem toda a criação. Ele continua dizendo: essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a trindade universal: espírito, matéria, Deus. Mas a um elemento material é preciso adicionar o fluido universal, que tem um papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira, para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Lembra que nós já falamos? A matéria é grosseira, o espírito é imaterial. Como é que poderia o espírito, né, agir sobre a matéria, ter uma ação sobre a matéria? Como que eles se uniriam aí? Sendo um completamente oposto do outro. Ele fala, então, que existe o quê? O fluido universal, que nós já estudamos, que é o fluido cósmico universal, que muitos autores chamam do hálito de Deus, que é utilizado em toda a criação, né? E que tem papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, porque a matéria em si ela é grosseira para que o espírito possa atuar, né, sobre ela. Se bem que em dado ponto de vista possa ser classificado como elemento material, o fluido se distingue pelas propriedades especiais. Então, ele pode ser classificado sob algum ponto de vista, sobre matéria como matéria, mas ele tem propriedades especiais.
que a matéria em si não tem, né? Se fosse matéria positivamente, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. O espírito não é matéria. O fluido se encontra entre o espírito e a matéria. Ele é fluido, como a matéria é matéria, suscetível pelas suas inumeráveis combinações com ela, e sob a ação do espírito de produzir infinitas variedades de coisas que não conheceis senão uma pequena parte. Então ele atua, né, entre o espírito e a matéria, ele se encontra entre o espírito e a matéria, e ele é fluido como a matéria é matéria, mas ele é suscetível pelas suas inumeráveis combinações. E são essas combinações que Deus vai se utilizando para a sua criação. Aqui nós vemos que tudo sob a ação do Espírito, de produzir infinitas variedades de coisas que não conheceis senão uma parte. Ainda estamos longe de conhecer tudo. O fluido universal ou primitivo, que nós já falamos anteriormente, ou elementar, outro nome que a gente pode se dar, porque é o princípio, né, para a criação, sendo o agente que o espírito usa, é o princípio sem o qual a matéria estaria em estado perpétuo de divisão. Se não tivesse esse fluido, né? O espírito, então, usa esse fluido para que a matéria se mantenha, né? Sem dividir-se, né? E não adquirir, não, a matéria jamais adquiriria as propriedades que a gravidade dá a ela, se não fosse esse fluido. Então, é espírito e matéria, os dois elementos do universo, Deus acima de tudo, e esse fluido universal, que é um agente, que é um intermediário entre o espírito e a matéria, e que, vamos dizer assim, que dá uma liga para a matéria, dá vida à matéria, faz com que o espírito possa se manifestar. Na questão 27A, continuando a falar do fluido universal, Kardec pergunta: esse fluido seria o que designamos com o nome de eletricidade? Veja bem, no século XIX já se tinha conhecimento da eletricidade, e era uma novidade, né? Então, Kardec está querendo fazer comparações para ver se dá um entendimento melhor para as coisas. Então, ele pergunta: esse fluido seria o que designamos com o nome de eletricidade? Olha, os espíritos falam: dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente dizendo senão uma matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode olhar como independente. Aqui, então, ele define bem o fluido universal, quando ele fala que esse fluido é suscetível de inumeráveis combinações. Então, tudo que vem depois, fluido elétrico, fluido magnético e outras coisas que nós sabemos, que vêm, são modificações desse fluido universal, que não é, senão propriamente dizendo, uma matéria mais perfeita, né? Mais sutil, porque é uma coisa muito sutil, etérea, que a gente não vê, que se pode olhar como independente. Vamos a um comentário nosso. Na questão 27, os espíritos respondem que há no universo dois elementos,
a matéria e o espírito. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. E conclui dizendo que essas três coisas são o princípio de tudo que existe. Vejam bem que ele fala a matéria e o espírito e acima de tudo, Deus. Esse conceito de acima que ele está dando é exterior e superior ao nosso mundo. Acima de tudo, Deus. Quer dizer, fora do nosso mundo e superior ao nosso mundo. Quando ele fala, qualificando Deus de Pai, o Criador, o Pai de todas as coisas, ele está falando no princípio do bem. Quando ele fala Pai, né? E ele coloca, então, Deus no âmbito do nosso alcance, como Pai. Nós temos uma noção de Pai. Então, dá para a gente, claro, uma comparação assim, num nível bem elevado, né? E quando ele fala assim, essas três coisas são o princípio de tudo que existe. Quando ele fala essas três coisas, por que ele fala que essas três coisas? Ele está falando de espírito, matéria e Deus. Então ele está falando que uma vez que nós não podemos afirmar nada sobre as suas essências e suas origens, nem do espírito, nem da matéria, nem de Deus. Nós temos que nos contentar com o que eles podem nos oferecer. A noção de criador adquire significado diferente daquele da Bíblia, completamente diferente. Não tem qualquer conteúdo relacionado às atividades humanas, porque o Deus da Bíblia, eles trouxeram no nível nosso humano. Veja bem que ele castiga, ele tem raiva, ele se vinga. Apesar da Bíblia dizer que ele é superior, né, a todas as coisas, né, que ele é o Criador, mas ela traz no nível da humanidade. Quando ela fala que a semelhança, que nós somos feitos à semelhança de Deus, o homem pensa que Deus é como nós, tem um corpo humano, né? Bem velhinho, né? Para ter mais respeito, né? E fica lá só dando ordens. Não, é outra ideia que nós temos. Então, a noção do Criador é um significado que a doutrina espírita dá para nós muito diferente daquele da Bíblia. Não tem qualquer conteúdo com as atividades humanas. Aponta tão somente um princípio causador, sem que possamos divisar a essência, nem o começo, nem o fim, nem a forma que ele atua. Não dá para saber. De jeito nenhum. Então, olha o que o Espiritismo vem desvendando para nós, tirando aquelas coisas que foram ali fixadas na nossa mente de uma maneira e que a gente não entendia, mas também pensava errado a respeito de uma série de coisas. A doutrina espírita vem, os espíritos na sua humildade vem falando que a gente não pode saber da essência, a gente não pode divisar o começo, a gente não pode divisar o fim, a gente não pode divisar a forma de que Deus atua. Como é que nós vamos saber isso? Nem poderemos pensar diversamente diante do quadro que a ciência hoje nos apresenta, no qual se configuram, dentro de um ângulo reduzido,
como é o do alcance, a ciência nos mostra 10 bilhões de galáxias, contendo cada uma 200 bilhões de estrelas, uma das quais é o nosso Sol. Gente, como que nós vamos alcançar isso? Nem poderíamos fazê-lo, nem teríamos esse alcance. Porque se a religião, olha só, no livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 4, no item número 9, tem essa afirmação. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Se a religião se negar a avançar, a ciência vai em frente. Então, aquelas religiões primitivas, mais antigas, que cheias de dogmas, de coisas que foram interpoladas, mesmo na Bíblia, mesmo no Novo Testamento, a gente vê várias interpolações. E quando pessoas mais sérias, mais competentes foram fazer as traduções, verificaram que a igreja colocou várias coisas que interessavam a ela no momento. Daí ficou meio que truncado o entendimento. Isso que a doutrina espírita vem trazer para nós claramente as coisas, como elas são, como nós poderemos entender agora, nesse momento. No futuro, nós teremos um entendimento melhor. Que Deus jamais tenha estado inativo coaduna as noções de eternidade e imutabilidade, com a ideia que fazemos das causas. Quando fala que Deus nunca esteve inativo, jamais esteve inativo, então a gente sabe que coaduna com essas noções que os Espíritos nos dão, de eternidade, de imutabilidade, né? E nós fazemos ideia dessas causas. Por exemplo, quando nós dizemos, um exemplo bem nosso aqui, bem nosso, quando nós dizemos que o calor é causa da dilatação dos corpos, o que nós vamos subentender? Que sequer podemos imaginar que não tenha sido alguma vez. Ou é agora que acontece isso? Quando chegou-se à conclusão, na ciência, que o calor é a causa de dilatação dos corpos, a ideia que nós temos é que isso sempre aconteceu. Não foi porque se descobriu isso, que foi agora que começou a acontecer. Mesma coisa, Deus sempre na ação, sempre ativo, sempre na sua eternidade, sempre na sua imutabilidade. É isso. Na questão 28, nós temos o seguinte: visto que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão designar os dois elementos gerais pelos termos matéria inerte e matéria inteligente? Kardec fala, o espírito é alguma coisa em si. A gente não podia falar espírito como matéria inerte e não, matéria como matéria inerte e espírito como matéria inteligente. Olha a resposta. As palavras pouco importam. Compete a vós formular vossa linguagem de maneira a vos entender. Vossas contendas acontecem quase sempre em consequência do desentendimento sobre as palavras, pois vossa linguagem é incompleta para as coisas que não atingem os vossos sentidos. Se nós não compreendemos, né, a nossa linguagem não dá, né, as coisas que não atingem os nossos sentidos, nós não temos linguagem para traduzir. Nós vamos deixar essa questão para a gente continuar no próximo programa, porque o nosso tempo já está se esgotando.
Agradecendo a todos que nos seguiram até aqui. Claudete Moura, para o divulgar.net.